Olá, bem-vindos à segunda aula de Lógica e Matemática Discreta. Hoje o que nós vamos ver é como reconhecer e mostrar que uma proposição é verdadeira ou falsa. Então, é o primeiro passo de demonstração e também o reconhecimento da verdade. Okay? Então, as afirmações matemáticas que a gente consegue demonstrar, que consegue exibir uma demonstração, elas recebem o nome de teorema. São verdades incondicionais e eternas. Isso nunca vai mudar. Okay? A hora que você demonstrou um fato em matemática, tudo que foi usado ali é atemporal. Então, não vai mudar com o tempo, não vai, e as definições também não vão mudar. Então, isso é uma verdade para sempre. Isso é uma prerrogativa também da matemática. Por exemplo, a gente sabe que essa frase que está aqui é verdadeira. Dada uma circunferência qualquer, a razão entre o seu diâmetro, a razão entre seu perímetro e seu diâmetro é π. Bom, isso é um fato que todos nós conhecemos. Mas aí, não importa se a circunferência for enorme ou se for pequenininha? Não importa. Não importa o tamanho da circunferência, nós estamos falando de uma proporção entre o seu perímetro e o seu diâmetro. E essa proporção é π. Ok, então não importa isso. Bom, mas olha aqui, e se eu desenhar a circunferência assim fininha ou desenhar ela grossa? Isso vai fazer diferença? Bom, isso vai fazer diferença. E aqui tem um problema de verdade. Qual é o problema? O problema é que isto não é uma circunferência e isto também não é uma circunferência. São ambos desenhos de circunferência. Tá? A circunferência dos matemáticos não é essa e nem é essa. É uma que está aqui. Okay? É uma circunferência ideal. Tá? Então, o que temos ali são representações da circunferência. O desenho é uma representação. O objeto matemático com o qual a gente lida, ele não existe. Ok? Melhor, não existe é grave falar. Ele existe, mas existe aqui. Tá? É um conceito, ele é abstrato. Então, os teoremas que a gente prova sobre circunferências, eles valem para a circunferência matemática. Não é uma circunferência que você vai encontrar por aí. Tá? Agora, uma circunferência matemática, o que é? Tem que ser bem definida. Está aqui a definição. Uma circunferência de centro P e raio R é o conjunto de pontos que distam R do ponto P. Então, tudo que a gente fizer, né, vai ter que usar esta circunferência matemática, todas as demonstrações que fizermos sobre circunferências, vai ter que usar uma definição matemática da circunferência. Não pode usar o desenhinho, não pode usar outras coisas. É sempre partindo da definição. Então, o que acontece se você fizer uma experiência por aí? Você tem várias circunferências, entre aspas, no mundo real, né? Então, vamos sair medindo circunferências. Toda vez que você medir o perímetro e dividir pelo diâmetro, você chega a um valor aproximado de π. Tá? Mas por que vai ser? Bom, primeiro porque você não consegue medir com precisão. π nunca vai dar exatamente isso, né? Mas a própria circunferência é imprecisa. Então, vai dar aproximações. Ok, agora, essa precisão que a gente precisa para fazer matemática, como é que a gente consegue tudo isso? Se você precisa da precisão da língua, em primeiro lugar. Tá? Pensa na língua portuguesa. Se você fala uma frase tipo, Maria é bonita. Bom, normalmente, quando se está conversando e alguém fala Maria é bonita, o que se sabe? Quem é Maria está claro, todo mundo sabe quem é Maria. Mas o que é bonita, isso daí já fica em dúvida, né? O que é bonito para um não é bonito para outro. Então, não sei, está mal definido isso daí. Tá? Então, essa característica da língua portuguesa, a gente não pode se dar o luxo, tá? Na matemática, precisa ter a precisão. Então, como é que faz? Define claramente todos os termos que vão ser usados. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma frase, uma sentença matemática.
todo número inteiro par maior ou igual a 4 é a soma de dois números primos. Eu não estou discutindo se essa sentença é falsa ou verdadeira, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas vamos analisar a sentença. Eu tenho uma sentença, eu quero, em primeiro lugar, entender essa sentença. Muito bem. Como é que eu vou entender essa sentença? Eu preciso saber o que é número primo, preciso saber o que é 4, preciso saber o que é maior ou igual, preciso entender todos os termos que estão ditos aí. Tá? Até onde a gente pergunta? Então, se você for indo para trás, não é? Tem que parar em algum momento. A lógica, ela realmente não para, ela vai indo para trás e quer fazer as coisas lá desde o princípio. Mas aqui a gente não vai poder fazer isso. Então, nós vamos supor alguns conceitos primitivos já estão dados e está tudo aceite. Tá? Então, por exemplo, o que a gente vai supor sabido, que vocês saibam? O que é os números inteiros? Tudo bem, isso vai ter que ser admitido. A gente sabe o que são os inteiros. Sabe somar, subtrair e multiplicar. Tá? E lidar com as relações de ordem, menor igual, menor, maior igual, maior. Isso é para efeito desta aula, ok? É uma espécie de jogo que a gente vai fazer nessa aula. A gente só sabe isso, vamos ver o que a gente consegue construir a partir disso. Então, para evitar confusões, só relembrando, o número inteiro são todos os números naturais, que a gente chama, né? 0, 1, 2, e os negativos deles. Também a gente usa o termo inteiro positivo para designar os que são maiores ou iguais a 1. E usa o termo natural para designar 0, 1, 2, 3 e assim por diante. O 0 é um número natural. É bom a gente lembrar disso. Tem autores que não colocam o 0 como número natural, mas para a gente sempre o 0 vai ser um número natural. Ok, então esse é o que a gente conhece, o que a gente vai supor que a gente sabe fazer. É isso, somar, subtrair, fazer multiplicação, só. Então, eu vou começar dando uma definição. O que quer dizer, dados dois inteiros A e B, o que quer dizer que A divide B? Tá? A divide B, se existe um inteiro x, tal que A vezes x dá B. Pronto. É isso que é essa a minha definição. Lembra que a gente já sabe de multiplicar, somar e subtrair, mas dividir não sabe. Nós estamos nos números inteiros, né? Dividir números inteiros não é possível, né? Então, eu estou definindo o que é ser um divisor. Então, a observação, a gente usa também a expressão que A é divisor de B para indicar que A divide B. Então, a primeira pergunta bem facinha, 4 divide 12? Bom, como é que é a definição? Para 4 dividir 12, eu preciso ter um x, tal que 4 vezes x dá 12. Tá, nós temos esse x, é 3. 4 vezes 3 dá 12. Então, sim, é verdade que 4 divide 12. 5 divide 12 é falso, é uma afirmação falsa. E eu não vou provar que ela é falsa aqui, eu só estou dizendo que ela é falsa. Mas é falsa porque não existe nenhum número inteiro c, tal que 5 multiplicado por c dá 12. Vamos aceitar só para ver a diferença entre verdadeiro e falso, por enquanto. Agora eu vou fazer uma pergunta mais pegadinha. Assim. 0 é divisor de algum número inteiro? Lembra da definição que a gente deu, né? As regras do jogo são essas. Só vou usar poucas coisas, né? E tem que partir tudo da definição que eu dei. Segundo a definição, para que 0 divida um inteiro, o que eu preciso? Eu preciso que exista um x, tal que 0 vezes x dê esse inteiro b. Tá? É verdade? 0 divide algum inteiro b? Ok, vamos ver. Dado um inteiro b, se eu tiver um x que 0 multiplicado por x dá b, o que tem que ser esse b? Tem que ser 0, porque eu sei que 0 multiplicado por qualquer coisa dá 0. Então, na verdade, a minha única possibilidade é que esse inteiro b seja 0. E, nesse caso, inclusive, se o b for 0, pode ver que o x pode ser qualquer inteiro que vai dar certo. Então, é verdade que 0 é divisor de 0. E também é verdade que o único inteiro que 0 divide é ele próprio, é o 0. Então, eu acabei de provar que 0 divide 0. Ok?
Não vamos fazer confusão com aquelas regras que a gente está cansado de saber se não pode dividir por zero jamais. Tá? Nesse caso, a gente vai dividir por zero, sim, mas não é a divisão que a gente conhece, né, dos racionais. Né? Você não está fazendo uma fração com zero embaixo, você está dizendo que o zero tem a propriedade de que multiplicado por algum outro número dá zero. Tá? Isso é verdade. Bom, agora eu vou colocar várias afirmações que são verdadeiras. Menos 3 divide 21. Por quê? Porque menos 3 multiplicado por... Tenho que pôr um inteiro aqui que funcione na fórmula. Eu escolhi o menos 7, é o único que eu poderia. Dá 21. Tá? 3 divide menos 21, porque 3 multiplicado por menos 7 dá menos 21. 5 divide 0, porque 5 multiplicado por 0 dá 0. 1 e menos 1 são divisores de todos os inteiros. Aí tem que ver, né? Porque você pega um inteiro x, 1 multiplicado por x dá x. E menos 1 multiplicado por menos x dá x. Então, 1 e menos 1 são divisores de todos os inteiros. Bom, segunda definição. Eu só vou fazer 4 definições. Um inteiro é par se 2 divide A. Ok, é o que a gente está cansado de ouvir. Essa não. Um inteiro é ímpar se existe um inteiro k tal que A se escreve como 2 vezes esse inteiro k mais 1. Tá? Então, eu defini o inteiro ímpar como sendo um par, que é o 2k, mais 1. Ok? Essa é a minha definição de inteiro ímpar. Então, a gente não sabe, por enquanto, que qualquer número ou é ímpar ou é par. Isso teria que ser provado a partir dessas definições. Tá? A quarta definição é o que é um número primo, para a coisa ficar mais interessante. O inteiro é primo se P for maior que 1 e se os únicos divisores positivos de P são 1 e P. Ó, um esclarecimento que é bom fazer, que isso às vezes tem confusão. 1 não é primo, ok? Você só pensa nos primos a partir de 2. Tá? Bom, a soma de 2 inteiros pares é um inteiro par. Eu estou colocando aqui 4 afirmações, e depois a gente vai analisar uma por uma para ver se ela é verdadeira ou falsa e se ela é verdade, se dá para provar, se não dá. Okay? Então, são essas 4 afirmações que estão aqui. Ó. Primeiro é a soma de 2 inteiros pares é um inteiro par. A segunda é que se o produto de 2 inteiros for par, então um deles é par ou o outro é par. E a terceira afirmação é que se A e B são inteiros, A divide B e B divide A, então A igual a B, é uma propriedade transitiva, né, da divisão. E a última é que todo número inteiro par maior ou igual a 4 é a soma de 2 números primos, é aquela que a gente já tinha colocado lá no começo. Tá? A soma de 2 inteiros pares é um inteiro par. Bom, essa afirmação é verdadeira. E como podemos fazer uma demonstração ou prova dessa afirmação só a partir das propriedades e das definições que nós demos e das propriedades elementares sobre números inteiros que eu estou supondo já sabidas. Então, vamos lá para o primeiro passo da demonstração. Eu quero provar que a soma de 2 inteiros pares é um inteiro par. Então, a primeira coisa é dar nome para esses 2 inteiros pares que eu vou usar. Eles vão chamar A e B. Tá? Em seguida, a gente tem que usar a definição de par. Então, A é par se existe um inteiro x, tal que 2 multiplicado por x dá A. Okay? E B é par se existe um inteiro y, tal que 2 multiplicado por y é B. Então, aí estão as 2 definições. Bom, a gente quer provar que a soma A mais B também é par. Tá? Então, o que a gente sabe? Que A é 2 multiplicado por x, B é 2 multiplicado por y. Então, como é que vai ser A mais B? A mais B é 2 multiplicado por x mais 2 multiplicado por y, que é 2 vezes x mais y. Eu usei só a propriedade distributiva. E acabou a demonstração. Por que acabou? Eu tinha que mostrar que A mais B é par. Né? E o que eu mostrei? Que A mais B é 2 vezes alguma coisa. Bom, é isso que é ser par. Né?
um número, a gente definiu assim, o número é par quando 2 divide esse número. Então, acabou. O produto de dois inteiros par for par, então A é par ou B é par. Isso é uma afirmação verdadeira, mas a gente não vai provar aqui. Só chamo a atenção para o ou da matemática, nós vamos voltar a esse assunto do ou na matemática, né? O ou na matemática não é exclusivo. Então, quando eu digo A é par ou B é par, pode ser que os dois sejam ao mesmo tempo pares, né? Então, por exemplo, vê o caso do 12. O 12 é o produto de 6 por 2. Então, 12 é par, 6 é par e 2 é par também. Okay? Mas nós vamos voltar a esse problema do ou aí. Então, vamos analisar agora esta afirmação aqui. Se A divide B e B divide A, então A igual a B. Bom, apesar de que a intuição diz que isso é verdade, né? Se A é um divisor de B e B é um divisor de A, então, aparentemente, o A devia ser igual a B. Ela é falsa, essa afirmação. Porque quando a gente intui que ela é verdadeira, é porque nós estamos esquecendo dos números negativos. Tá? Então, como é que você prova que uma afirmação é falsa? Bom, tem que dar um contra-exemplo, ou seja, mostrar um exemplo de uma hora que ela não funciona, para um elemento para o qual ela não funciona. Então, o exemplo que a gente vai ter é pegar A igual a 2 e B igual a menos 2. Tá? Então, o A vai ser 2 e o B menos 2. É verdade que o A divide B, tá certo? Por que que 2 divide menos 2? Porque 2 vezes menos 1 dá menos 2. E é verdade que B divide A, tá? Porque menos 2 vezes menos 1 dá 2. Mas não é verdade que A é igual a B, porque o A é 2 e o B é menos 2, são coisas diferentes. Então, então está acabada a demonstração de que essa afirmação é falsa. E aí a gente diz que tomar A igual a 2 e B igual a menos 2 são contra-exemplos para a afirmação acima. Então, provar que é falsa, às vezes, é mais fácil. E o quarto exemplo, finalmente, todo número inteiro par maior ou igual a 4 é a soma de dois números primos. Ok. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? A gente não sabe, estamos olhando ela pela primeira vez. Então, o que acontece? Fazer uns testes. Essa é a maneira mais adequada de se aproximar do problema. Que testes? Vamos tomar um inteiro par maior ou igual a 4 e ver se sim ou não é a soma de dois primos. Então, aqui tem alguns exemplos que foram feitos. 4 é 2 mais 2. Tá ok. Outro inteiro par seguinte é 6, é 3 mais 3. Tudo bem. 8 é 3 mais 5. Também está tudo bem por enquanto. Tá. E aí eu consigo 10, o 12 e o 14 também escrever como soma de dois primos. Bom, então o que eu faço? Continuo testando ou começo a pensar, será que isso aí é verdade? E eu devo tentar uma maneira de provar isso para todo inteiro par. Tá. Na verdade, isso já foi testado com o computador para até n menor do que 4 multiplicado por 10 a 18. Lembra o que é esse número? É 4 com 18 zeros. Isso já foi testado no computador e todos os inteiros pares, entre 4 e 4 multiplicado por 10 a 18, de fato eram somas de dois números primos. Tá? Mas e aí? Isso prova a afirmação? Não, isso não prova a afirmação. Isso foi se testando e não se achou nenhum contra-exemplo para a afirmação. Mas a afirmação não foi provada. E, na verdade, o que acontece é que até hoje essa afirmação não se sabe se é verdadeira ou falsa. Então, ela é uma conjectura. Tá? Os matemáticos que trabalharam nela, geralmente acham que ela de fato, ela é verdadeira, mas não se sabe. Tá? Então, voltando aos exemplos que a gente deu, a soma de dois inteiros pares é um inteiro par. Esse é um teorema, é uma afirmação verdadeira, nós provamos. Então, virou um teorema. Se o produto de dois inteiros A e B for par, então A é par ou B é par. Isso também é um teorema, é uma afirmação verdadeira. Se A e B são inteiros, tais que A divide B e B divide A,
Então, A igual a B é uma afirmação falsa. Então, uma afirmação falsa a gente joga fora, descartou. E a última, né, que é essa daqui que eu disse que não se sabe resolver, todo número inteiro par maior igual a 4 é a soma de dois números primos, essa é uma conjectura, porque acha-se que é verdade, mas não se sabe provar. Então, ela fica pendurada, né, no mural, escrito conjectura, como um desafio para ser provada. Okay? Ela é chamada conjectura de Goldbach, tá? E foi feita em 1742. E até agora, nenhuma demonstração. Okay? Então, em resumo, uma afirmação pode ser verdadeira, e aí é um teorema, já foi provado, pode ser falsa, e quando ela é falsa, também a gente já sabe provar que é falsa, ou não se sabe provar se ela é verdadeira ou falsa, e quando não se sabe provar, o nome que a gente dá é conjectura. Okay? Então, é isso que a gente tinha para falar hoje. Obrigada. Até a aula 3.